E aí, seus pelancudos, como é que vão vocês? Cara, para quem está acompanhando aí essas denúncias feitas contra o pastor Flávio Amaral, o cara não tem neurônios para entender que a ideia é passar as informações. O cara leva pro coração, bate no sentimento e vem com os seus ataques baixos. Para quem assistiu os vídeos aí, fui chamado de pelancudo. Vai sair, espírito maligno! Parabéns ao argumento, né, do senhor pastor, inteligência lá nos pés, né, meus amigos? Que nível e profundidade intelectual que esse cara tem. Percebe-se, né, o esforço dele. Ao invés de agir com ética, com sabedoria, rebatendo as acusações, as denúncias de uma forma intelectual, mas fica claro que é desprovido disso, chamando um de... Cara, não dá nem pra falar o que esse cara fala nos vídeos. O meu apelido foi Pelancudo. E daqui a pouco vai vir aí com a história de que eu não sou de igreja, sou desigrejado, que bebo, fumo. Cara, como eu disse no outro vídeo, a vida é minha e as pelancas são minhas. Amém! Agora eu fico pensando a hora que esse cidadão, o desespero que vai dar nele, a hora que ele descobrir que neurônios não existe possibilidade de fazer cirurgia plásticas. Porque chamaram uma pessoa de pelancudo, cara. Logo eu, o cara não me conhece, pra mim tudo que você me chamar, meu amigo, vai ser elogio. Vou tirar uma onda. Porque eu sou um pouco até mais do que você imagina. E nessas alturas a gente entende que o vocabulário não foi pro cérebro, né? Ficou preso no grito na garganta. Pelo amor de Deus. Mas enfim, o assunto do vídeo hoje é sério, por isso eu peço para você deixar o seu like, seu comentário, porque nós vamos trazer provas. Muita gente pedindo, cadê as provas? Falam e não tem provas. Pois no vídeo de hoje vamos trazer provas e falar coisas absurdas que está acontecendo nesse caso do pastor Flávio Amaral. Deixa o seu like, seu comentário importante. Pega esse vídeo, divulgue nas redes sociais. Se tiver alguém vítima desse movimento levantado pelo pastor Flávio, manda esse vídeo para eles e nós estamos aqui para ser a boca de vocês, tá bom? Lembrando que eu não faço parte de igreja nenhuma, gosto de enfatizar isso, sou um desigrejado assumido e resolvi colocar a minha voz como instrumento de grito de socorro para muitas vítimas desse meio religioso abusivo. E para quem vem com história de processos, eu sou o cara mais processado pela Assembleia de Deus, então o processo para mim aqui é ostentação, é medalha. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Já fica a dica aí para vocês. Bora pro vídeo de hoje. Vocês estão acompanhando o desespero do pastor, eu vou dizer aqui pastor Fraude Amaral. E vou logo dizendo para vocês que nós não estamos aqui diante de uma pessoa normal, comum. Normal a gente sabe que já deu para entender que não é, né? Mas de uma pessoa que você possa confiar. Estamos diante de uma quadrilha evangélica, uma quadrilha gospel, religiosa, com verdadeiros traços, quando se fala da instituição dele, traços nítidos de uma seita religiosa. Uma quadrilha totalmente disfarçada de ministério evangélico, disfarçado de acolhimento, disfarçado de igreja, para a decepção de muita gente que acompanha ou acompanhou esse cidadão até agora. E agora, por último, está tendo uma certa relevância porque os canais grandes estão dando moral. Mas nem visualizações suficiente tinha, usando da fragilidade de muitos jovens, com a ideia de transformação, e que eu vou esclarecer para vocês. Flávio Amaral não deixou de ser um cafetão. Aquela ideia de uma liderança que atua sem tirar e nem pôr. Verdadeiramente uma cafetina gospel. Porque o que ele fazia antes, que todo mundo sabe, né? Ele continua fazendo agora, só de uma maneira diferente, usando a Bíblia e um discurso de pastor, uma oratória de pastor e convencendo gente da alta sociedade. Porque antes ele olhava para as vítimas com aquela ideia de fonte de dinheiro. Isso na vida antes de ser essa personagem pastoral que ele encarnou. Porém, hoje, com essa personagem, ele faz a mesma coisa.
pega jovens emocionalmente vulneráveis que estão num processo de transição de gênero, querendo mudar de vida, querendo recomeçar a sua vida, e o pastor Flávio no final acaba pegando esses jovens e transformando eles em um produto, como eu falei no outro vídeo. Para você entender, esses jovens só têm valor enquanto estão no processo de retirada, né, da transição, da retirada das próteses. Depois que fazem a cirurgia, acabou. É por isso que dá todo esse fervo e tanta gente descontente com as atitudes dele. Por quê? Afinal, não serve mais para trazer grana, para compadecer a sua audiência, a ajudar no Pix. E quando você fala de Pix, você não pense que ele só sobrevive com canais de internet, pedindo Pix na internet, não. Já vou esclarecer para vocês outra coisa, mas a verdade é que esses jovens são totalmente descartados por ele quando não tem mais serventia de trazer dinheiro. Chutados para fora como se fosse um saco de lixo, sem misericórdia nenhuma, sem amor, sem responsabilidade espiritual, que era o mínimo que se esperava de um homem que se diz ser homem de Deus. Agora, o porquê que ele faz isso? Está claro, cara, para promover comoção na internet. Usa esses jovens como uma vitrine para alcançar influência dentro da política, que eu já vou tocar nesse assunto também, e comover o povo que segue ele. Por incrível que pareça, como uma isca para atrair a audiência, seguidores, likes, é exatamente isso. É deplorável, é um verdadeiro absurdo, mas tem quem o defenda ainda e o aplaude, né? Agora, você já se perguntou de onde vem tanta grana para bancar a ostentação desse camarada? E eu te garanto que não é só das redes sociais, porque de redes sociais pode ter certeza que eu entendo um pouco, mas a verdade é que você já se perguntou como que uma pessoa só nesse ano de janeiro até agora, nós estamos no mês 5, numa leve investigação que foi feita, já mostrou que o cara trocou de carro de um Jeep Cherokee, foi para uma Toro, e agora comprou um Corolla para dar as suas voltas de passeios, né? Que segundo o que nos informaram. E toda essa vida de ostentação que ele esfrega na cara do povo. Você já se perguntou de onde vem essa grana? Então segura essa bomba aqui. O Ministério Público Federal está investigando um suposto esquema que envolve o SUS. E diante disso descobrimos que existe um esquema de cirurgias feitas passando na frente, né? Aquela ideia, furando fila. E adivinhe quem está na mira disso tudo, que inclusive já foi até investigado, ele mesmo fala nos vídeos. Para você entender, o SUS paga um médico particular para fazer as cirurgias. Só que a cirurgia de destransição de gênero não é feita pelo SUS. Em outras palavras, não é autorizado a fazer cirurgia de destransição de gênero. E a pergunta é como que ele está fazendo se o SUS não autoriza, não é regularizada? E aí é que vem a pergunta. Se ele conseguiu fazer essa cirurgia pelo SUS, o porquê que ele pede dinheiro na internet? Por que ele pede ajuda na internet? A coisa é muito grave, meus amigos. Pastor Flávio Amaral está sendo acusado de possíveis crimes, inclusive tem um processo que eu vou ler aqui para vocês que diz o seguinte: informa que o autor é pastor Flávio Amaral, que resgata vidas para fazer cirurgia, retirada de mamas, arranjou um lugar no bairro, aí dá aqui o nome do bairro, para a hospedagem da vítima. Até o dia em que foi realizada a cirurgia no SUS, que neste local ficou com a senhora, daí dá o nome, que no dia foi para o hospital, aí dá o nome do hospital, e lá na mesa de cirurgia, em processo cirúrgico, tendo as mamas retiradas pelo médico presente, o pastor, lembrando que o SUS não é autorizado a fazer isso, tá? Está aqui a prova que foram feitos no SUS. E o SUS não cobra. Dá para entender aonde está o esquema todo? O SUS não é autorizado a fazer esse tipo de procedimento. Aí dá o nome aqui do médico,
Foi para o hospital, aí dá o nome do hospital, e lá na mesa de cirurgia, em processo cirúrgico, tendo as mamas retiradas pelo médico, presente o pastor, aí dá o nome aqui, Dr. Pacheco, foi que fez a cirurgia. E no local apareceu um outro pastor, Gustavo Simão, que este pastor Gustavo Simão, autor do projeto Vila Samaritana, realizou várias selfies com as, daí dá o nome da vítima, com as mamas expostas, sem pontos, enfim, dá os detalhes, e sem autorização da vítima, que estava anestesiada, usando a imagem da vítima para dar o nome dela, para pedir na rede social do Facebook e YouTube: me ajude e contribua com esta obra, me chama no WhatsApp e deposita no Pix. Aí dá o número do Pix, dois Pix aqui pelo que eu entendi, e em nome de Andréia Castro e Flávio do Amaral, valores para pagar a cirurgia, que as imagens obtidas pelo pastor Gustavo da vítima em cirurgia foram enviadas para o Facebook do pastor Flávio Amaral e Andréia Castro, que a vítima, após a cirurgia no hospital, dá o nome do hospital, retornou para o apartamento onde não recebeu os cuidados devidos, ficando 4 dias sendo obrigado a gravar vídeos e exposição de sua cirurgia das mamas no canal do YouTube e Facebook, para arrecadação de mais dinheiro, através de Pix para pastor Flávio do Amaral e Andréia Castro, que a vítima informa que não recebeu nenhuma verba em dinheiro do que foi arrecadado. Tá entendendo? Só usaram. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Esse jovem só tem valor para o Flávio Amaral enquanto estão passando por essa situação. Depois que é removido as próteses, né, que não tem valor nenhum para ele. Ele simplesmente manda embora. E aqui justifica o porquê de tanta gente insatisfeita com esse tal dito pastor Flávio Amaral, que para mim não passa de um verdadeiro quadrilheiro da fé, mais do mesmo, explorador, e que pode ter certeza que diante da investigação que está acontecendo, vai sobrar, vai cair a casa desse dito cujo aí. Não adianta ele espernear na internet, gritar, babar, ficar brabo, que já tá uma vergonha. A esposa repreende de um lado nas lives, quem assiste sabe do que eu estou dizendo. O nível é tão baixo que ele não consegue colocar, se é que tem algum neurônio funcionar. Dado o desespero, e é por isso que ele quer calar e está aí jogando contra. Você pode perceber, o Israel só deu a notícia, não falou nada, só fez perguntas para o entrevistado. E quem é que foi atacado? O Israel. E de graça. E eu aqui no canal que, cara, não tinha um pingo de vontade de falar desse cidadão aí, que pra mim é muito baixo nível. Que eu não sei como que uma pessoa em sã consciência consegue ter esse cara como um pastor. A casa está caindo. E pode escrever, não vai demorar muito não. Porque se depender de mim, é aquilo que eu falei. Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas depois, meus amigos, que me colocam... Eu não tenho medo de processo, tá? Não tenho medo de nada. Você vai sentir o peso das pelancas que você falou no seu vídeo também. Olha só, o cara arrecadava dinheiro se aproveitando de uma situação de uma vítima, e depois que a vítima ainda estava em momento de recuperação, expondo todos os momentos da vítima, pedindo dinheiro. Não se arcou com as despesas, mas o dinheiro ele recebeu, e não foi pouco. Seguindo aqui para você entender, a vítima, após a cirurgia no hospital, ela foi obrigada a gravar, se expor, né, gravar vídeos que foram postados nas redes sociais aí dos pastores Flávio e Andréia. E tudo para arrecadar mais dinheiro através de Pix para o pastor Flávio Amaral e Andréia Castro, que a vítima informa que não recebeu nenhuma verba em dinheiro do que foi arrecadado, que o pastor Flávio do Amaral comprou uma passagem de ônibus para a vítima ir para São Paulo, na rodoviária do Tietê, e lá a vítima, recém-operado, ouviu do pastor que não seria recebido em sua casa e despachou a vítima
para o Rio de Janeiro, cidade aonde reside, sem maiores cuidados pós-operatório. Você está entendendo, cara? Só vai ter valor enquanto está em cima de uma cama, enquanto está passando pela cirurgia. Depois que deu alta, não importa se tem que ter cuidado pós-operatório. É aqui, ó. E não venha com história que esse cara aqui está mentindo ou simplesmente inventou a história, não quis ser cuidado, porque ele foi colocado num ônibus e despachado, porque não tem mais valor. A mesma tática de um cafetão lá na outra vida, que ele veio de lá e trouxe a mesma tática de trabalho agora como pastor. É um pastor cafetão esse cidadão. Agora veja mais. Suposto autor do fato aqui, ó, um comunicado de solicitação de apreciação acerca de possível esquema criminoso praticado por pastor Flávio Amaral, Andréa Castro, esposa de Flávio, médico Dr. Pacheco, Osinete, pastor Gustavo. O comunicante relata que se identifica como travesti e que há cerca de 4 anos chegou ao Flávio por meio da internet, o qual ofereceu há cerca de 2 meses cirurgia para a retirada de prótese dos seios. Só que o pastor Flávio tem as suas, né, a esposa dele lá tem a sua justificativa, dizendo que são infiltrados, que tudo agora é perseguição, que tudo é enviado de Satanás, é tudo do inferno. Mas na verdade quem são do inferno são eles. É um casal maligno, chefe de quadrilha, essa é a verdade. E quem está morando nessa casa aí tem que se atentar, porque daqui a pouco vai sobrar para vocês também, porque a justiça não vai perdoar. O comunicante relata que há cerca de 2 meses recebeu o contato de Flávio por meio de um WhatsApp, confirmando a realização da cirurgia. Ele foi a Brasília, Distrito Federal, para realizá-la, ficando hospedado no apartamento de Osinete Castelo Branco Alves, a qual age em colúnio com o referido denunciado. Apartamento situado, daí dá aqui o nome do bairro, que ficou 44 dias no apartamento da referida denunciada, a qual se apresentou como integrante do grupo Libertos por Deus, LPD, organizado por Flávio Amaral. LPD, quadrilha, tá? Que durante esse tempo era vigiado por um homem identificado como José Fernando até que realizasse a cirurgia. O declarante diz que durante o tempo em que esteve no local era obrigado a realizar vídeos publicados em redes sociais, nos quais o comunicante pedia para que terceiros fizessem transferência de via Pix para que pudessem realizar a cirurgia. Contudo, todo o procedimento foi realizado pela rede pública de saúde, ou seja, SUS. E para que pedir dinheiro na internet? Usando esse momento, não poderia fazer em outras horas se era para outros fins? Para que usar uma vítima? Para que usar uma pessoa com um momento crítico que está passando na vida? Todo o procedimento foi realizado pela rede pública de saúde, que o valor em dinheiro arrecadado era transferido para a conta pessoal do pastor Flávio Amaral. O comunicante relata que 2 de setembro teve alta da cirurgia, retornando para o apartamento, daí dá o nome da mulher aqui, onde era agredido verbalmente por ela, que contatou Flávio dizendo que não suportava mais a situação, que ela só limpava o seu dreno quando recebia alguma visita como a do pastor Gustavo. Também, claro, porque para ele só tem valor enquanto está naquele momento debilitado. Quando está se recuperando, já perdeu o valor, é chute para fora. Também envolvido diante disso, Flávio lhe disse para pegar um ônibus na rodoviária de Brasília para São Paulo, aonde reside, que iria cuidar dele. Em São Paulo, no dia 8 de setembro de 2022, contudo, ao chegar no local, Flávio arrumou desculpa, dizendo que não poderia buscá-lo, que retornou para o Rio de Janeiro no dia 9 de setembro de 2022. Comunicante relata que o pastor Gustavo prometeu o projeto Vila Samaritana, que inclusive a primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a prestigiá-lo na inauguração do referido projeto. Salienta que os referidos denunciados não esperavam de o comunicante sobreviver após a cirurgia, que teme risco de morte, que Flávio possui grande influência, conhecendo deputados os quais estão envolvidos no referido projeto. Você está entendendo
a profundidade do alicerce dessa casa que está desabando? Quem são esses políticos que o Flávio tem contato aí? O comunicante relata que outros travestis passaram e ainda passam pela mesma situação, que muitos foram ameaçados. Eu recebi ameaça sem falar nada desse cara. Eu tenho prova disso. Eu nunca fiz um vídeo me referindo a esse picareta da fé e ele me ameaçou gratuitamente. Por isso que eu fiz o vídeo de ontem. Porque eu nem ia entrar nessa treta aí. Não faço questão de falar de pessoas que, cara, não tem moral nenhuma. O meu negócio aqui é bater nos convencionais dessas instituições grandes. Essa instituição dele aqui é mais uma que está claramente por si só cai por terra a pomposidade que ele tenta passar na internet. Foram ameaçados que conheceu por meio da internet, dois deles, sendo Mário Sérgio de Belo Horizonte e Luiz César de Ubiratã, que um homem identificado como Pereira está ameaçando por meio das redes sociais, sem maiores informações. Esse é um processo, cara, gigantesco. Tem mais de 500 páginas, só para você ter uma ideia. Se eu fosse ler tudo, eu não daria conta de ler tudo que tem nesse processo. E prometo a vocês que vou trazer mais detalhes que eu achar importante a respeito do que está. Que tem muita coisa aqui que tem a ver com o SUS. A verdade é que o pastor Flávio Amaral aí está na mira de investigação. E é aí que justifica todo esse alvoroço que ele está fazendo na internet. Desesperado, porque ele não está conseguindo controlar mais. E tem uma turma de YouTube aí que eu fui informado que ele está ainda controlando. A casa vai cair para todo mundo. E não adianta dizer que Fuxico Gospel, Paulo no canal, no entanto, eu aqui, somos pessoas, porque nós não somos domados por essa gente. Eu não faço parte desse contexto, me isolo justamente porque tudo que você esbarrar tem algo errado. Ah, mas tem aquele que está fazendo certo. Tem. É muita coisa podre, nojenta. O que eu queria deixar nesse vídeo salientado é que você entendesse que esses jovens aqui é só um meio para comover as redes sociais a arrecadar dinheiro. E muita gente cai no conto, na lorota do pastor Flávio. Você está entendendo depois disso que eu mostrei que esses jovens aqui só têm valor antes da cirurgia. Depois da cirurgia, eles não servem mais, são descartados. E você quer me convencer que esse Flávio Amaral é homem de Deus? Que quando termina uma cirurgia, o cara joga, deixa lá para morrer. Sabe por que dessa atitude? É justamente porque não vai gerar mais dinheiro. Não gera mais conteúdo emocional para explorar na internet. Aí vem outro novo. E pode ver que todos eles no final sempre dá um problema, uma confusão. Tudo começa com abraço e amor daqui, florzinha daqui, lindo dali, transformação daqui e termina em confusão, descontentamento, rejeição. Resumindo, meus amigos, Flávio Amaral não deixa de ser um cafetão. Porque se fosse um pastor de verdade, um homem de Deus mesmo, ele estaria preocupado em acolher essas vítimas após as cirurgias também. Daria um cantinho, cobertura, acolhimento, instrução espiritual, conduzindo ela. Ah, mas eles não querem. Não querem por quê? Por quê? Porque eu tenho esse jeito de xingar todo mundo, porque eu tenho esse jeito de espancar todo mundo, isso eu sou homem de Deus, estou em fase de recuperação, então é ele que precisa ser internado. Uma pessoa totalmente desequilibrada querendo ajudar outras pessoas. Você acha que eu vou cair nessa história? Se você caiu, eu estou aqui para te alertar. Sai desse meio porque isso aí é um embarasmo de pessoas doentes, vocês não estão sendo cuidados, vocês estão sendo usados para manter a prepotência, o orgulho e o narcisismo desse dito cujo líder que está aí. Ontem à noite me passaram um link de uma live dele, o cara estava na live mandando os meninos para a igreja e ele ali brigando, falando loucura. Cara, um cara sem ele nem beira, chega a dar dó, dá pena de falar. Se chamar de infantil ofende as crianças. Preocupação com os meninos da casa que ele diz ter, não caia nessa lorota. Não tem. É só tem valor para ele enquanto está possivelmente
projetado uma ideia de lucro, de retorno. Se não tiver, ele vai chutar. E não adianta gravar vídeo na internet entrevistando funcionário aqui e ali, porque eles comem na tua mão. Você acha que essas pessoas vão falar mal de você, meu amigo? Só cai nesse conto aí quem é otário. Eu gostaria que me provasse um, né? Se tem como provar. Vai atrás de um que ele resgatou, transformou, restaurou a vida, pagou a cirurgia, e essa pessoa foi encaminhada para uma vida digna, uma vida social transformada. Apresente um. Desafio aqui a você apresentar pelo menos um que saiu sem uma confusão aí, está encaminhado, sucesso, igual você. Porque se você é um líder, as pessoas têm que estar igual você ou melhor. Pelo contrário, você é um líder fracassado. Me apresente uma que não tenha reclamação e está bem na vida, bem encaminhada, vida social ativa, vida digna e que você não descartou como um papel velho. A verdade é, meus amigos, que o lobo está sempre disfarçado de pastor, mas o tempo mostra, né? O tempo daqui a pouco tira a máscara e acaba mostrando quem é. E não adianta apelar para baixaria, nós estamos aqui para mostrar fatos. E encerro por aqui pedindo a vocês, comenta aí embaixo, deixa o seu like que é importante, me segue nas demais redes sociais. Se não é inscrito do canal, se inscreva. Se já é inscrito, verifica a inscrição. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaio. E não se esqueça que neurônios não existe plástica, cirurgia que resolva. Agora a pelanca a gente dá um jeito sempre. Aguenta o peso da pelanca, meu amigo, porque tem muito tatu nessa toca aí. Um processo que eu li até agora, mais de 500 páginas, e nós vamos a fundo.